Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, o episódio 58 já. E trouxe um convidado aqui muito especial. Quero apresentar ele um pouquinho aqui, falar um pouquinho do gabarito dele, né? Ele é Master em Programação Neurolinguística, ele é coaching formado pela IBC, ele fez faculdade de Psicologia, ele fez Teologia também, ele fez Direito e ele fez Marketing e MBM em Gestão de Negócios. Estou aqui com o Jeremias Rodrigues. Uma honra, um prazer estar com você aqui, Bruno. Nesse episódio 58, 58 já. parabéns, mais do que validado aí. Inclusive, tive a oportunidade de assistir alguns e vi muitos amigos aqui sendo entrevistados por você, participando desse podcast. Parabéns. Obrigado. Jeremias, vamos bater um papo legal aí, cara? Quero extrair o máximo de você aí. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom, muito bom. Vamos contar um pouquinho quem é Jeremias, de onde ele saiu, ele é de Pinda mesmo, ele é um sucessor, tinha uns pais ricos, empresários, não, como é que é? Puxa só o microfone um pouquinho pra você aí. Eu gosto de brincar com os amigos que os meus traços dinamarqueses denunciam a minha origem nórdica, né? Mas eu sou nascido em Rondônia, em Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, os pais cearenses, e eu acabei vindo para Pindamonhangaba em 87. Eu vim para fazer teologia. Já tinha assumido uma posição de liderança lá em Guajará-Mirim, depois Porto Velho, mas principalmente em Porto Velho. Porque de Guajará para Porto Velho eu fui em Ji-Paraná fazer teologia. E por ter me desenvolvido rapidamente, assumi a presidência da cooperativa agrícola e sentindo muita E responsabilidade. você tinha quantos anos? 16 anos. 16 A idade mínima era anos. 18 e eles abriram uma exceção lá. Assim como abriram uma exceção que só podia entrar no IBAD com 18, que era o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, eu consegui entrar com 17. Foi quando eu vim para Pinda, em fevereiro de 87, e já cidadão pindamonhangabense. Boa. Aí primeiro fui trabalhar na Pizza Nostra, os Uhum. queridos amigos que realmente aprendi bastante, apesar de ter ficado apenas 4 meses, porque surgiu uma oportunidade de trabalhar no Panchos, onde tinha um amigo ibadiano, o Silas, que trabalhava lá, era o maître, usando aquele blazer vermelhão, todo elegante, Sim. e eu fui substituí-lo. E eu acabei durante um período de aproximadamente uns 6 anos, 7 anos trabalhando no Panchos. Foi quando eu aproveitei para começar a faculdade de Psicologia e, em seguida, Direito, trabalhando já no Panchos mesmo. Muito legal. Jeremias, o tema que a gente quer abordar hoje aqui é como alcançar a prosperidade. E você saiu lá de Rondônia, do interior de Rondônia, né? E veio pra cá e quer abordar toda essa trajetória, as chaves que foi virando, os caminhos que você foi traçando, né? Com certeza você teve opções, plano A, plano B, plano C, como é que você foi pelo A e vamos trilhando isso aí, né? É... Por que você decidiu fazer teologia? Como é que foi isso? Teologia porque eu estava muito envolvido naquele contexto evangélico. Uhum. E por eu já ter Seus assumido... pais eram Meus evangélicos? pais evangélicos. Uhum. E por eu já ter assumido uma responsabilidade, era muito garoto, né, com 16 para 17 anos, pessoas de idade já avançada, casados, com todos os desafios que existem no casamento, chegar para um garoto e pedir conselho relacionados aos desafios do casamento, não fazia sentido, era um peso muito grande. Uhum. E na época um amigo me indicou escola agrícola. Que escola agrícola? Eu tinha acabado de sair da escola agrícola, me indicou o IBAD, que é o IBAD. Instituto Bíblico. Foi quando eu senti a necessidade de vir buscar mais conhecimento. Foi um pouco desafiador no início, porque havia toda aquela resistência de não querer deixar, de algumas pessoas que não tinham uma boa associação com o conhecimento teológico e tudo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Com o tempo eu acabei trazendo a minha família para cá, hoje quase todos os meus irmãos moram aqui, uma família grande de 10 irmãos, e meus pais são separados, meu pai mora em Guajará-Mirim, a minha mãe mora aqui em Pinda, e a família toda já estabelecida aqui. Que legal. E você comentou um pouquinho antes comigo que você já tinha o dom da oratória, né? Você já tinha... Como é que foi isso? Você nasceu com ele já? Desde pequeno era comunicativo? Não? Ou seu pai era, com convivência com ele, você desenvolveu isso? Como é que foi? Eu diria que a facilidade de comunicação, principalmente em massa, foi uma das coisas que mais me ajudou ao longo da minha trajetória. A facilidade de falar em público, a habilidade de falar em público, no primeiro momento de maneira natural, e depois desenvolvendo algumas técnicas, ajudou muito, inclusive para assumir posições de liderança. Uhum. Inclusive para assumir a presidência Puxa só da um cooperativa, pouquinho, se quiser puxar para você, pode puxar. a presidência da cooperativa lá em Ji-Paraná, Uhum. depois para assumir uma posição de liderança dentro da própria igreja, em Porto Velho, e aí quando vim para Pindamonhangaba também da mesma forma. Uhum. Porque depois eu fui fazer algumas coisas dentro da área de programação neurolinguística que tem tudo a ver com comunicação, com oratória. Sem dúvidas, se tem uma dica que eu deixo para alguém que está nos assistindo, é desenvolva a habilidade de falar em público o mais rapidamente possível. Tanto que eu estava assistindo a história do Warren Buffett e ele mostra no escritório dele um único diploma que ele tem, de todos os cursos que ele fez, que é o curso de oratória.
quando ele era muito jovem, e ele diz que foi aquele curso de oratória, está disponível inclusive na Netflix, vale a pena. Ele fala que aquele curso de oratória que possibilitou ele chegar aonde ele chegou, por todas as apresentações e exposições que ele tinha que fazer ao longo da vida dele, isso só foi possível porque ele desenvolveu técnicas para se expressar em público. Muito bom, muito bom. Ao decorrer do episódio aqui, falando sobre prosperidade, né? O Jeremias contou aqui pra gente já que ele trabalhou como garçom e hoje ele é CEO e founder, né? Da Jeremias Rodrigues Imóveis de Alto Padrão. Então a gente vai pegar toda a trajetória dele e absorver tudo do cara. Vai ser um episódio top. Jeremias, o que é prosperidade pra você? Como você distingue, né? Riqueza, prosperidade, as pessoas confundem, né? Prosperidade com dinheiro, com, né? Isso é fantástico. Eu tive o privilégio, dentro desse mercado de alto padrão, conhecer muita gente próspera, conhecer muita gente rica, né? Boa parte das pessoas que eu passei a atender assim que eu fui atuar no mercado imobiliário de alto padrão eram pessoas que já vinham do meu relacionamento do Panchos, da lanchonete, da pizzaria que eu tinha trabalhado. Minha parte era a área da pizzaria. Então as oportunidades estão em todos os lugares. Quando você tem uma mente antenada, uma mente próspera, buscando oportunidades, você pode estar trabalhando numa pizzaria onde for, e você está criando conexão com pessoas que essas conexões no futuro vão abrir muitas portas para você. Então, passo número 1. Eu diria que a prosperidade está muito relacionada com a capacidade de enxergar a oportunidade, independente de onde você esteja. Passo número 2. Prosperidade está muito associado com a capacidade de criar conexão com as pessoas, se tornando útil para essas pessoas, resolvendo os problemas dessas pessoas, valorizando-as, não infringindo aquilo que elas têm de mais importante, que é a autoimagem delas. Jamais afrontando isso. E ao longo dessa trajetória, eu cheguei a ver pessoas que carregavam um peso muito grande por não ter, de fato, a riqueza que aquela pessoa queria demonstrar, a ponto de atender pessoas que se passavam por bilionários e depois de 2 anos, elas não conseguiam pagar as parcelas, que são parcelas significativas de 100, 200, 300 mil reais, dos imóveis que elas tinham comprado. E não faz sentido para um bilionário não pagar um valor desse. Sim. Agora, esse é um dos grandes problemas. Normalmente, a pessoa que é próspera, ela não se impõe um peso acima do que ela pode carregar, o que ela precisa, porque ela não vive pela necessidade de exteriorizar o que ela não é. Ela tem o peso de levar apenas a carga dela e todos os desafios. E ela prospera mais facilmente porque ela não tem o peso da exposição social, de se sobrepor a de trazer sobre si uma carga muito pesada. E eu vi muitas pessoas assim. Ao longo da minha trajetória também do Panchos, eu vi pessoas que eram referência de prosperidade na cidade. E eu vi essas pessoas atravessando a cidade a pé. Eu vi pessoas que participavam de clubes e de associações de pessoas extremamente bem-sucedidas. Eu vi depois elas sem terem a mínima condição de participar daquele grupo, porque ela não fazia mais jus às pessoas que estavam dentro daquele grupo por toda a prosperidade que elas representavam. Isso aqui no universo de Pindamonhangaba. Então, o que eu posso dizer sobre prosperidade e riqueza? A prosperidade é a tua habilidade de crescer em todas as áreas que você quiser se dedicar e explorar, aproveitando os recursos que você já tem hoje, potencializando isso. E a riqueza está muito mais associada à capacidade de você acumular um determinado patrimônio, digamos assim. Agora, se for para escolher entre prosperidade e riqueza, eu diria que a prosperidade ela te possibilita, mesmo caindo ao longo da jornada, o que é muito comum na vida de qualquer empreendedor, se reconstruir muito mais rapidamente. Enquanto que essa riqueza está muito associada à quantidade de dinheiro que você consegue acumular, que se você for um bom gestor, te dá uma boa tranquilidade financeira também, é óbvio. Muito bom. Que aula, hein? Que nível de podcast. Jeremias, tem um ditado que ele é muito forte pra mim. Acredito que pra você também e pra todo mundo que tá assistindo. É que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? Quem era referência pra você quando você chegou aqui? E aí, porque quando você chegou com 16 anos aqui em Pinda, né? Já 17 anos. Já Você não imaginava que você estaria na posição que você tá hoje, né? É um baita empresário, baita empreendedor aí, que se relaciona com muitas pessoas, tem, né, vários cargos aí e tal, que você vai estar contando no decorrer do nosso episódio. Então, como é que era? Você selecionava suas amizades, você andava com pessoas que você se inspirava, você não andava com qualquer um, como é que era isso? Eu diria que poucas coisas serão mais determinantes para o sucesso de uma pessoa do que a capacidade de filtrar bem quem você permite se aproximar de você. Porque todas as pessoas que se aproximarem de você vão influenciar o teu destino também. E tem uma máxima que é importante você gravar. Seja quem for, deixa que chegue. Deixa que ele chegue. Se for bom, deixa que fique. Se for ruim, deixe que vá.
o mais rápido possível. Porque não tem como você conversar com alguém, conviver, sem essa pessoa interferir na tua maneira de ver o mundo. Sem essa pessoa interferir na tua percepção do que é a realidade. Hoje no Brasil nós vivemos uma série de realidades, que elas podem ser distorcidas baseadas de quem te influencia e dos universos que você convive. Então uma das coisas mais importantes é isso. E eu tive a felicidade de sair do IBAD, claro que no IBAD nós estamos falando de uma quantidade de alunos, na época 200 e poucos alunos, que a sua grande maioria tinha uma vida muito simples. Mas vinham várias pessoas do exterior, várias pessoas dos Estados Unidos, estavam convivendo ali com a gente. Mas o fato de eu ter ido trabalhar como garçom foi o grande divisor. Porque ali eu atendi as pessoas mais influentes da cidade e algumas que hoje têm cargos absolutamente relevantes. Hoje nós temos uma pessoa, por exemplo, na vice-presidência da República, que eu atendi várias vezes no Pancho. Hoje nós temos uma pessoa que foi presidente da Fiesp durante vários mandatos, que eu atendi várias vezes lá no Pancho. E várias outras pessoas extremamente relevantes. Então, a partir do momento que você se conecta com essas pessoas, que você tem conversa, tem diálogo com essas pessoas, pessoas que assumiram outros cargos extremamente relevantes de outras corporações, em que eu tive o privilégio de conversar com elas, tivemos vezes lá de ter eventos ali para altas patentes, por exemplo, e no final pedi para alguém da empresa falar, ali da época do Panchos, e eu fazia uma homenagem, e as pessoas não sabiam a minha habilidade de comunicação, quem estava ouvindo, e pela minha habilidade de comunicação, em 3, 4 minutos as pessoas se impressionavam e criavam uma certa conexão. E como essas pessoas estavam no patamar social muito acima, elas não se sentiam ofendidas. Elas não se sentiam ameaçadas. Normalmente sente-se ameaçada aquele que está no nível igual ou inferior, que acha que de alguma maneira você vai tomar uma possível posição dela, o que quer que seja. Então isso abriu muitas portas também. Muito bom. Você sempre foi intencional ou não? Não, eu diria que não, infelizmente, também por algo que eu só descobri muito tempo depois. Que é a questão do bendito TDAH, que foi algo que eu tive que lutar muito mais fortemente nos últimos 2 anos, quando eu descobri. Eu tenho um altíssimo índice de TDAH, fazendo com que eu perca o interesse pelas coisas com uma certa facilidade, aquela necessidade do novo, e faz que muitas vezes você acaba indo para um novo projeto sem ter concretizado aquele como poderia. Entendi. Então hoje, por ter consciência disso, eu tenho uma clareza e tenho trabalhado isso, que tem feito uma diferença muito boa para mim nesses últimos períodos. Muito legal. Voltando sobre intencional, né? Eu digo na época, você trabalhava lá, você tinha contato com essas pessoas, mas você já tinha uma ambição, você tinha uma intenção, eu preciso me relacionar com essa pessoa porque eu quero empreender, eu quero estar no mesmo ambiente que ele, eu quero deixar de ser garçom para eu prosperar, para eu ter a minha pizzaria, né? Para eu ter minha lanchonete. Você pensava nisso? Você era intencional? Sim, nesse sentido, sim. E na época eu tinha muita clareza do que eu queria fazer, porque tinha um amigo que ele era corretor de imóveis, um cara muito simpático, agradável, chegava, conversava muito bem. E na época ele tinha o famoso XR3 conversível, que era o auge dos Escort. carros e tal, Escort XR3. Aham. Você nem era nascido, né? Você era criança. Não, nessa não, eu época, sou né? de 94. Imagina, era criança de tudo. E quando ele chegava naquele carrão, que inclusive era por aí mesmo, 91, 92, 93, 94, eu achava interessante que ele estava sempre com pessoas extremamente relevantes, e aí eu fui saber. Ele era corretor de imóveis, ele trabalhava no Világio Paineiras, e exatamente por isso ele se relacionava muito com aquelas pessoas de alto poder aquisitivo. E eu comecei a me espelhar nessas pessoas. Esse cara gigante que é o Wilson, infelizmente não está mais entre a gente, mas um cara de uma grandeza extraordinária. E naquilo eu fui começando a perceber que eu precisava entrar nesse universo. Foi quando surgiu uma oportunidade, e aí simplesmente eu não saí mais. E nesse universo tem tantas oportunidades que um garoto que veio de Guajará-Mirim, Rondônia, que o pai era motorista do caminhão de lixo da cidade, e que, por sinal, as coisas começaram a melhorar quando ele passou a ser motorista de caminhão de lixo, que aí passou a ter regularidade de salário, passou a ter recorrência, porque aí ele passou a ser funcionário público federal, foi quando Rondônia começou a ter uma relevância maior, e a partir daí a coisa começou a melhorar. E ele sempre incentivou para que todos os filhos fossem para a escola. E esse cara, depois de adulto, já fechou negócios que a comissão chegou a se colocar no papel o que o meu pai ganhou durante a vida toda. Muito Então legal. é algo assim muito significativo. Não importa a origem, o que importa é o quanto de clareza você tem daquilo que você quer realizar. E fica exatamente o que você falou. A intencionalidade de aproveitar as oportunidades para prosperar. Você tinha um desejo dentro de você, assim, incontrolável, que eu quero isso, você viu, exemplo, né? Eu vi o Silvio Santos na TV, tem que ser que nem esse cara, ou não. Como é que foi despertando? Como é que virou uma chave dentro de você isso? Como é que foi? Por Você lembra? várias vezes. Na verdade, o que eu lembro é uma coisa muito infantil, né? Uhum. Por que muito infantil? Acho que qualquer criança da nossa época, da nossa não, que você é de uma geração aí 94, pelo amor de Deus. Mas aquela criançada que não tinha nada de jogos, era só no gibi,
A inspiração era do Tio Patinhas, a inspiração era de tudo aquilo, literalmente mesmo, era do Tio Patinhas. Uhum. E via aquela prosperidade toda, via aquela riqueza toda, que era bastante interessante, né? E hoje, poder fazer alguns negócios. Ontem eu estava reunido com um empresário que tem um dos maiores projetos imobiliários do Vale do Paraíba e que eu vou sozinho com ele para São Paulo participar de algumas grandes reuniões, porque existe um vínculo de confiança muito grande. A gente trata de assuntos que normalmente você não trataria em outros ambientes, se você tivesse uma terceira pessoa ali. E Uhum. como que alguém com um projeto tão grandioso, desse, com valores tão significativos, troca esse tipo de assunto e vai sozinho com você para São Paulo para participar de grandes reuniões e tal? Porque criou conexão. Porque a pessoa que você se torna ao longo deste processo é alguém que agrega valor para essa pessoa. Não somente pelo conhecimento técnico, porque qualquer grande empresário pode ter em qualquer área os melhores profissionais que ele quiser. Sim, sim. Mas é a pessoa que você se torna para agregar valor para pessoas que precisam mais do que o conhecimento técnico é capaz de trazer. Muito bom, sensacional, hein, Jeremias? Eh, hum, Falando um pouquinho aqui, não basta ser só intencional também, você tem que ter estratégia, né? De estar nos ambientes, estar na hora certa, no lugar certo, no evento certo, tem tudo isso também, né? Eu pego muito no pé do meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, Sei. porque naquela garotada se motiva a estar sempre comprando algum jogo, conquistando para poder ter uma arma a mais, que é uma espada, é um escudo, é alguma outra coisa que ele pode utilizar para ele ir para a próxima fase. E eu falo muito isso, filho, quais são as armas que você precisa adquirir agora aos 12 anos, para que quando você chegar aos 18 anos, essas armas te tornem muito mais apto para enfrentar o mercado, para prosperar, para crescer. Essas armas, no caso dele, estão muito mais associadas à comunicação, a inglês, a habilidade de se relacionar com as pessoas, e como ele já fez alguma coisa relacionada à robótica, aperfeiçoar um pouco mais essa questão de programação, entender um pouco mais de inteligência artificial. Ou seja, ao longo do processo, a criança precisa ir adquirindo algumas habilidades para que quando ele for exposto a uma situação, ele esteja preparado, ele tenha os elementos necessários para dar conta. Enquanto adulto, a gente não percebe isso. Mas toda relação tem algo que você precisa absorver. Sim. Toda atividade que você faz tem elementos, tem armas que você precisa trazer. O que você agregou de valor para você neste último ano? O que você trouxe de aprendizado para resolver o problema de algumas outras pessoas? Ou nem que seja a tua capacidade de ter mais firmeza, tranquilidade e serenidade diante de um momento de muita adversidade. Uhum. Boa parte dos empreendedores que ficam pelo caminho ficam exatamente por não terem desenvolvido, por exemplo, os famosos soft skills, que são aquelas habilidades interpessoais de se relacionar com as pessoas. Então, quais são as habilidades, essa é a grande pergunta que eu faço para quem está assistindo, que você vai adquirir ao longo deste ano para que você seja muito mais ágil, muito mais competitivo, muito mais humano, muito mais líder, muito melhor como comunicador a partir do próximo ano. Então, essa é a grande diferença. O que você está adquirindo hoje? Pegando esse gancho já, na sua opinião, quais são os soft skills aí, as maiores habilidades aí que os empresários atual, falando de 2024, eles precisam ter para ele ser próspero? Perfeito. O que que você pensa aí? Tá. E quando a gente vai falar sobre soft skill, Uhum. nós estamos falando principalmente de habilidades interpessoais. Interpessoais é aquilo que sai de mim para você, é a questão de relacionamento. Então a gente fala a capacidade de servir, a capacidade de não ter um ego inflado que acha que os outros precisam te servir, a capacidade de ter tolerância, a capacidade de ter paciência, a capacidade de ter uma visão para aquilo que em você que precisa evoluir. Então, todas as vezes que a gente fala em soft skill neste momento de tanta transformação, é o quanto você desenvolveu habilidades para enfrentar adversidades. Todas as vezes que o teu nível, que a tua capacidade de enfrentar a adversidade for menor do que a adversidade que você enfrenta, ela vai exigir muito de você. Todas as vezes que a tua capacidade de enfrentar a adversidade for maior do que as adversidades que você enfrenta, ela vai ser muito suave para você resolver. Enquanto para outra pessoa isso aqui tem um peso 10, para você tem um peso 3. E aí tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz que a tua capacidade de enfrentar adversidades é semelhante a alguém que pratica atividade física que com o tempo sofre muito menos para carregar determinada carga. Então, o que você já enfrentou ao longo da tua jornada vai fortalecendo os teus soft skills para hoje você chegar na sua empresa ou na empresa de alguém e trazer soluções para ela que não tem como você mensurar pelo que você traz para as pessoas. Eu recebi a ligação de um amigo há 2 dias, de um outro estado,
comentando de vidas que foram salvas por causa de algumas reflexões que a gente fez, que eu tinha feito para um determinado grupo. Uhum. E ontem recebi um vídeo de uma garotinha de 7 anos, na verdade ontem completando 9 anos, porque em determinado momento a mãe dela entrou em contato comigo numa noite que ia tirar a vida dela e das filhas. Caraca. E por eu ter dado atenção para aquela mãe, para aquelas duas meninas, na verdade para a mãe, a filha fez 9 anos, a mãe se restabeleceu, voltou para o mercado, está trabalhando e não pensa mais em tirar a vida. Ela hoje tem muito mais capacidade de enfrentar adversidades. Então, qual é o principal diferencial que você pode desenvolver? É a tua capacidade de evoluir para que as adversidades se tornem cada vez menores para você e, em contrapartida, você consiga ajudar outras pessoas a enfrentar as adversidades delas. Muito bom. Jeremias, eu te escutando agora, nesse período que você tá falando, eu lembrei muito sobre maturidade, né? Você teve uma maturidade muito cedo, né? Com 16 anos aí, você já era presidente? Qual era o cargo lá Em do Rondônia, da Cooperativa Agrícola cooperativa? de Ji-Paraná, da Escola Então, com Técnica. 16 anos, então a sua maturidade já era elevada, fora da Sim. curva, pode-se dizer, né? De, sei lá, 100 mil pessoas, uma é assim, né? Qual que é a idade aí que você acredita ou quais desafios a pessoa tem que passar para ela adquirir a maturidade? Você acredita que tem uma idade? Você acredita que é um momento? Precisa ter filho para ter maturidade? O que que você pensa? Falando do empreendedorismo. Dizem que se a idade fosse sinônimo de maturidade, assim como com o tempo o vinho fica melhor, pessoas idosas não fariam tantas bobagens e escolhas tão ruins, né? Então, não necessariamente a maturidade está associada com a idade. Ela está muito mais associada com as experiências que você teve, com as possibilidades de ser exposto a desafios que foram te fortalecendo ao longo dessa trajetória. Basta ver a quantidade de adolescentes que são super protegidos pelos pais e nessa intenção de super proteger acaba criando um fraco. Por quê? Porque não expôs as adversidades. Todas as vezes que você priva alguém de enfrentar as adversidades, existe uma grande possibilidade de você estar criando um fraco, inapto para enfrentar as adversidades enquanto adulto. Então eu diria que essa maturidade vem diante das exposições que você tem ao longo da tua jornada, que te obrigam a tomar decisões que normalmente naquela idade você não tomaria. E fazem com que você tenha a capacidade de antever algumas situações que acontecerão por já ter passado por isso no período anterior. É o fato de ter filho, como seria bom se fosse. Mas basta ver a quantidade de pessoas que, mesmo com filhos, são inconsequentes e irresponsáveis. Tem aquele ditado, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Fortes fazem tempos fáceis, né? Tempos fáceis fazem homens fracos. E Perfeito. aquela cadeia, né? Aproveitando, a frase é exatamente de Sêneca que diz: as adversidades fortalecem a alma, da mesma forma que a atividade física fortalece o corpo. Muito bom, muito bom. Então, você lembra a idade ali que você virou essa chave da maturidade? Eu diria que ela veio muito mais em torno de uns. Primeiro foi os 12 anos, Por quando eu quê? perdi o meu irmão. Hum. Perdi um irmão com 21 anos. Uma bobagem, uma coisa absolutamente maluca. Ele foi literalmente apartar uma briga. E a pessoa que ele protegia, porque ele fazia exatamente esse movimento para proteger a pessoa, para que não batessem nele, essa pessoa, ele foi empurrado e essa pessoa com aquele bendito canivetezinho, coisa simples, Hum. canivetezinho de unha, acabou furando e atingiu o coração. E meu irmão, que era um cara pacato, aquele cara gostava de cantar música Roberto Carlos, gostava de todo mundo, acabou falecendo. E naquele momento eu tive um choque profundo, né? Um garoto de 12 anos está preparado para perder o herói dele com 21 anos de uma maneira tão brutal, né? E aquilo naturalmente foi um choque muito grande, tive que passar a lidar com aquilo. E a partir daquele momento, a questão da perda se tornou mais presente, porque você perder alguém dessa forma é uma perda muito grande. Em seguida, eu diria que até a própria separação dos pais também, que impôs a necessidade de desenvolver uma maturidade muito maior. E eu diria que depois, em função principalmente de rapidamente assumir responsabilidades. Como, por exemplo, com 16 anos, estar numa igreja em Porto Velho, Rondônia, com 300 membros. Eu tinha acabado de sair de onde? De Ji-Paraná, onde eu fui apenas deixar o meu irmão, Uhum. que ele é 1 ano e 2 dias mais velho do que eu. Ele tinha passado na escola agrícola, ele que ia fazer a escola agrícola. Mas aí eu tinha um pouco mais de maturidade e independência, gostava de fazer taekwondo, fazer artes marciais. Com 15 anos tinha sido campeão estadual do meu estado de Rondônia em taekwondo, então já tinha uma autoestima muito boa, uma desenvoltura boa. Fui levar o meu irmão, era a proteção para ele. Só que eu cheguei lá e acabei ficando.
E depois de 2 semanas eu tinha assumido uma relevância tão grande na escola que o diretor me chamou e falou: Jeremias, você exerce uma liderança muito grande, você leva essa garotada, parecia uma procissão a quantidade de garotos que eu levava para a igreja no domingo. E para aquela garotada que tinha acesso a absolutamente tudo numa escola agrícola, longe dos pais pela primeira vez, ter acesso a um cara que levava eles para a igreja, e eles iam comigo por quê? Porque eles me respeitavam em função do taekwondo. Uma das primeiras coisas que eu fiz já na primeira semana, que eu cheguei antes deles, foi reunir aquele monte de gente e começar a dar aula de taekwondo. E aí é claro que você desenvolve uma liderança e uma autoridade muito rápido no meio deles. E aí o diretor me chamou, Jeremias, poxa, você conseguiu deixar o pessoal em paz, acabou aquele monte de briga, aquela coisa. Você não quer prestar o vestibular aqui fora? Eu abro uma sessão para você. E ele abriu a sessão, eu fui lá e fiz, fui aprovado, comecei a estudar. Só que alguns meses depois, eu senti a vontade de algo mais, foi quando eu resolvi vir para Pinda fazer teologia. E acabei saindo cedo de lá também, ainda no primeiro ano. Mas foi um aprendizado bastante interessante, foi quando eu fui para Porto Velho e com 17 eu estava em Pinda. Voltando um pouquinho aí na perda do seu irmão e a separação dos pais. Você tinha aí 12 anos, mais ou menos, né? 12 anos. É, é a pré-adolescência essa idade, né? É uma idade muito confusa para as pessoas, né? Nisso, eu enxergo que você tinha duas possibilidades. Ou entrar em depressão profunda ali, ficar perdido, e agora o que que eu faço? Ou vou pra luta, vou crescer e, né? Por que que você fez isso? Qual a chave que você utilizou para ir para isso? Como é que você foi forte nesse momento? Acredito que muitas pessoas passam por isso, né? Sim, muitas pessoas. Não houve na minha cabeça em nenhum momento a possibilidade de me fragilizar ou de ficar deprimido e tal. Realmente não houve em nenhum momento passou essa questão. Mas o que eu vi foi que eu precisava desenvolver habilidades, primeiro, para me proteger melhor. Segundo, para poder ajudar e proteger a minha família de alguma forma, para evitar passar por aquilo. E, naturalmente, de alguma maneira também, se poder ajudar e respaldar a minha mãe. E diante de um ambiente muito escasso, como era aquele que eu morava, ter vindo para Pindamonhangaba foi uma das melhores coisas. Foi a clareza que eu tive de que eu precisava vir para cá. Uhum. E ela ajudou, porque quando os pastores, os líderes não quiseram deixar eu vir, porque é natural, eles viram a minha liderança e queriam que eu ficasse lá. Independente de onde você estiver, se você exerce uma certa liderança, vai ter espaço para você atuar. E aí ela foi, interviu que eu tinha que vir, e nesse trabalho eu vim para cá. E a primeira oportunidade que eu tive, eu já a trouxe para cá. Ela mora em Pinda já há mais de 20 anos. Que legal, muito bom. Jeremias, eu queria, como você fez teologia, né? Você tem um conhecimento bem amplo aí. Eu até comentei com o Jeremias aqui, é uma faculdade que eu desejo fazer ainda, no momento certo na minha vida, né? Sou novo e com certeza irei fazer. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre a parábola dos talentos. Para quem não sabe aí, a parábola dos talentos foi dado, né, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro. Então foram distribuídos para 3 pessoas diferentes. E aí quem recebeu 5 multiplicou o talento dele, quem recebeu 2 também multiplicou e quem recebeu 1, ele enterrou o talento dele, né? Então, eu acredito que o Jeremias aí recebeu um talento da oratória, né, da comunicação e soube multiplicar esse talento. E aí, no decorrer disso, você foi recebendo mais, 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 e isso chega na prosperidade, né? Acredito que essa parábola é para levar para isso, para esse lado, né? Em qualquer área que você atue, você consegue se diferenciar das outras pessoas e tem sempre alguém com mais competências e habilidades que você em determinadas áreas. Uhum. Mas você não precisa ser bom em tudo. Onde você pode ser melhor? Quais são os talentos que você tem que te diferenciam de outras pessoas? Hoje existem corretores de imóveis no mercado imobiliário que vendem imóveis caríssimos, mas que eles não necessariamente apresentam o imóvel, porque ele tem dificuldade de fazer uma apresentação de 10, 20, 30, 40 minutos do imóvel, que ele ainda não desbloqueou daquela timidez. Mas ele tem uma capacidade muito grande de perceber o que é mais importante do imóvel e ele consegue, através disso, pegar os melhores profissionais e faz os melhores vídeos. Mas quando a gente fala dessa questão do talento, é mais do que apenas você potencializar os teus talentos. É o quanto você tem gratidão pelos talentos que recebeu, Muito bom. o quanto você reconhece que precisa explorá-los e o quanto você será cobrado pelo que fez por eles. Uma Uhum. das piores coisas que pode acontecer para alguém é chegar no final da jornada e ver que fez muito pouco diante dos muitos talentos que tinha. Se você for comparar com qualquer outra pessoa, nesse momento você pode chegar, por exemplo, e falar, poxa, esse aqui é o meu episódio 58. E por algum motivo você não está satisfeito. Agora imagina quantos já acabaram nos 10. Imagina quantos estão fazendo num ambiente que não é tão sofisticado, com toda essa acústica, com essa climatização, com esse nível de equipamentos que tem aqui. Então, essa questão também é ser grato pelos talentos que recebeu,
pelas oportunidades que tem e saber prosperar com eles. Porque a pior coisa, repito, é no final da jornada perceber que fez muito menos e agora não tem o mesmo vigor, a mesma ambição, a mesma vontade de realizar e boa parte da vida, talvez toda já tenha passado. Muito bom. Que aula, hein? Muito legal. E, Jeremias, após você ter terminado aí, né, a faculdade de teologia, você chegou a ser pastor de alguma igreja aqui, né? Porque Não, você fez a faculdade aqui? Não, né? Você não aqui atuou, não né? Anhangaba não. E E eu já aí. fui fazer psicologia e direito também, além de Hum, trabalhando no Pancho. uhum. E psicologia, o que que você achou? É uma faculdade que eu quero fazer também. Eu acho que psicologia não, mas psicanálise, que é um pouco mais enxuto, né? Acho que é 2 anos e meio a psicanálise, se eu não me engano. Então eu penso fazer em psicanálise. Psicologia foram 5 anos e é um curso integral, então Uhum, exige muito, né? É uhum, uma dedicação hercúlea. Eh, Qualquer área que você for fazer para entender mais de gente vai te ajudar a se diferenciar. Porque quanto maior a tua habilidade de entender o que se passa na cabeça das pessoas e não com senso comum de presumindo o que se passa por uma determinada reação, mas entendendo por que as pessoas tomam decisões, mais fácil se torna para você fazer qualquer coisa. É quando você entende, por exemplo, na minha área mercado imobiliário, é quando eu entendo quais são os gatilhos que fazem alguém comprar alguma coisa. Ela compra pela necessidade da relevância e por isso ela quer exposição. Ela compra pela necessidade da segurança e por isso ela quer um imóvel absolutamente sólido com uma construção ali para a vida toda. Ela compra pela necessidade de fazer um bom negócio e por isso ela quer ter realmente a percepção de ganho. O que leva as pessoas a tomarem decisões. Então, quanto mais você entender de gente, melhor será a sua jornada, independente da área que você escolher para atuar. uhum. Qual que foi a sequência? Você fez teologia, depois você fez Direito. direito. Um pouquinho antes de psicologia, tinha feito também um pouco de filosofia, Uhum, e foi muito bom, ajuda muito também quando você começa a expandir um pouco a capacidade de fazer perguntas, a capacidade de questionar. Eu diria que um dos maiores méritos da filosofia não é pensar de maneira aleatória, não, é a capacidade de questionar. E uhum, muitas pessoas entram em determinadas situações e parcerias e cometem erros. Eu mesmo já cometi esses erros por não questionar mais. Quanto maior a tua capacidade de questionar, menor a tua possibilidade de se envolver em algo que te leva para um lugar muito distante daquilo que você queria ser ou se tornar. uhum. Essas outras faculdades aí, você fez todas intencionais, né, Jeremias? Foi tudo, eu quero fazer isso para eu obter isso, que nem a psicologia. Não foi para você ter uma Eu nunca, clínica, né? Não era clínico. nunca Era me vi exercendo. intencional pro empreendedorismo, né? E eu dizia isso para os meus colegas da sala de aula. Eu nunca consegui me ver exercendo como psicólogo. Assim como eu nunca me vi atuando como advogado ou qualquer outra área. A Uhum, única que eu fiz um pouco mais foi o de marketing, porque é uma paixão, sempre gostei de atuar na minha própria empresa fazendo isso. Mas com exceção disso, não. Agora, é claro, o MBA em gestão de negócios e qualquer outro, é claro que você aplica diretamente, mas nunca me vi exercendo isso. Mas acabou acontecendo, aí tem um negócio interessante, Bruno, que eu acabei desenvolvendo uma escola de negócios e isso tudo me ajudou também. que Mas a legal. escola de negócios não veio por causa desse conhecimento. Uhum, A escola de negócios veio exatamente por uma série de situações que tinham acontecido, que eu acabava por algum motivo perdendo um pouco o interesse nos negócios, ou uma das vezes acabei quebrando e eu precisei reconstruir isso por volta de 2010, 2011 aproximadamente, exatamente quando eu estava expandindo as empresas, e boa parte das empresas quebra exatamente no momento de expansão, porque como você não tem método ainda, não tem processo, não tem muita clareza dos procedimentos internos, dentro do manual interno de procedimento, o que quer que sim, seja, sim. e não basta tê-los escritos se eles não estiverem sendo de fato aplicados e vivenciados, você não entende por que que você às vezes quer você até realizou bons negócios, Uhum, você até está com recurso para expandir, mas as dores de cabeças que você tem agora serão potencializadas, porque não tem uma cultura de empresa. Por não ter essa cultura organizacional, você ainda não tem uma alma de ser daquela forma onde você vai. E aí você contrata gente que não tem nenhuma identificação com o teu modelo de negócio, você contrata gente que não se identifica com o público que você vai atender, você contrata gente que não tem os valores que você preserva, e com isso você acaba destruindo aquilo que tão arduamente você construiu. não vibra do mesmo propósito, né? Definitivamente não. Então tem que estar atento para essas coisas o tempo todo. Muito bom, muito bom. Eh, Jeremias, logo quando você abriu a sua imobiliária, né?
Você abriu ela como alto padrão já, direto ou não? Você foi entendendo o mercado e aí você nichou a força que eu vou pôr, para a energia que eu vou pôr para vender um imóvel de 150 mil, é um pouco mais que eu vou vender, né? Que eu vou ter que pôr para vender um imóvel de 5 milhões e a minha comissão é bem maior. Foi essa a estratégia, esse raciocínio que você utilizou ou não? Como é que foi? Assim que eu comecei no mercado imobiliário, eu acabei fazendo vários negócios e comprei terrenos. E eu comecei a construir. E esse Hum, foi um grande erro, porque eu não sou o melhor gestor para construção, aquele cara detalhista, metódico, que tem planilhas e tal, não sou. E com isso aconteceram muitos erros. Comprar aquele caminhão ali com um monte de saca de cimento, e desperdiçar, perder e tudo mais. E aí eu acabei quebrando. E o que aconteceu? Na época eu devia US$ 110 mil. E o que eu sabia fazer? Vender imóveis. Eu voltei para o mercado imobiliário e exatamente em 11 meses eu consegui pagar esse valor. E aí, a partir daí, eu retomei para o mercado imobiliário. E na época, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui trabalhar com o Derrico, com o Edinho, que é um querido, é um ele monstro, é o passou aqui no mestre. nosso podcast Ah, eu também. preciso saber esse episódio para Ele assistir. passou Como aqui. ele faz aquele jeito carinhoso dele, É. né? E aí eu tive condições de conhecer um pouco mais, que eu nem sabia que em Pindamonhangaba existia um condomínio como Vila de Paineiras. Uhum. Parece que você está em outro país, parece que você está em Miami, aqueles terrenos maravilhosos, grandes, mais de 1.000 metros, aquele paisagismo maravilhoso, aquele lago incrível. Que é isso, né? E aí, a partir daí, eu realmente me dediquei exclusivamente ao mercado imobiliário de alto padrão. E esse mercado é E fabuloso. direto, foi alto padrão. Já foi direto para Você alto não padrão. começou, você começou na construção aí que você Sim, disse? mas já tinha começado a trabalhar no Edinho, ganhei bastante dinheiro e fui construir essas casas. Foi Uhum, quando eu parei e voltei integralmente para o alto padrão. uhum. Foi Tanto que eu já coloquei, intencional, foi então, absolutamente intencional. você ir no alto padrão? Até porque nesses condomínios, quem estavam lá, adivinha? Os meus clientes do Panchos. Hum, muito legal, né? Então somou bastante para isso, contribuiu. Uhum. Outro dia eu assisti uma pregação que o nosso destino, ele começa a fazer, quando você tá lá na frente, né? Pensando numa linha reta, né? De uma régua de 30 centímetros. Você saiu do zero, você tá lá no 30 hoje. A hora que você olha pra trás, tudo faz sentido, né? A sua trajetória, o seu caminho, né? Você começou como garçom lá, se relacionando com as pessoas e lá na frente encontrou com elas de novo, né? Fazendo um negócio. Muito legal. Faz muito sentido. Eu gosto muito de uma frase de John Maxwell, Uhum, quando ele fala das 21 irrefutáveis leis da liderança, que ele diz que quanto maior a tua capacidade de liderança e maior a liderança que você exerce, maior tem que ser a tua capacidade de ver mais, ver antes e ver mais longe. uhum, Principalmente quando várias vidas dependem dessa tua capacidade de ver mais, ver antes e ver mais longe. Em especial no atual momento, com tantas transformações. Hoje eu estive na oficina de um amigo que eu não acreditei, né? Tinha carros lá como Audi e outros e tal, mas eu não sei nem como ele vai conseguir montar aquele carro com a quantidade de peças que estavam para todos os lados. E em pouco tempo essa indústria dele vai se tornar irrelevante, porque hoje o que você mais vê aqui para todo lado é carro elétrico. São cada vez menos peças, cada vez menor a necessidade de manutenção. Ao invés, ó, só para você ter uma ideia, eu fui no atendimento agora em Campo do Jordão a 70 centavos o quilômetro. caraca. No outro dia, eu fui a 10 centavos o quilômetro. Nossa. Num carro infinitamente melhor, um carro absolutamente autônomo que poderia praticamente ir sozinho com muito mais recursos. Qual é a lógica de você continuar gastando 7 vezes mais para abastecer o seu carro? E com um carro que, apesar de não falarem, a autonomia dele pode chegar a 2.500.000 quilômetros. Quando é que você vai usar isso? Então, quem ainda ficar naquela metodologia de que eu vou continuar com a minha oficina, eu vou continuar com carro a combustão e não evoluir rápido, vai cometer um erro gravíssimo chamado miopia em marketing. Já ouviu esse erro? Não. Todo empreendedor precisa prestar atenção. Em aproximadamente 1990 foi escrito um artigo sobre a miopia em marketing, de dois professores de Harvard. O que eles perceberam, Bruno? Eles perceberam que todos os grandes industriais da indústria ferroviária, eles tinham poder, tinham conhecimento, tinham os melhores engenheiros, tinham os melhores profissionais, tinham tudo. Quantos deles entraram na indústria automobilística? Nenhum. Caramba. Qualquer um deles colocaria Henry Ford no bolso com a maior facilidade. E um cara que era mecânico, enxergou o mercado, começou a trabalhar no mercado, se tornou uma referência e daí criou até o Fordismo. O que aconteceu com aqueles empresários gigantescos? Eles não perceberam que o negócio deles não era a indústria ferroviária, não era vagão de trem, não era trilho. O negócio deles era transporte de pessoas, era mobilidade. Se eles tivessem entendido isso,
Eles imediatamente, ao ver o mercado, com os melhores engenheiros que eles tinham, a indústria poderia ter passado por uma aceleração muito maior, porque eles teriam dinheiro, à vontade, os melhores profissionais para fazer a linha de produção muito mais rapidamente. Então a miopia em marketing é: qual é o teu verdadeiro negócio? No Pancho, o meu verdadeiro negócio era servir pizza, era contratar os garçons, era atender as pessoas. No mercado imobiliário, era atender as pessoas. Continua sendo atender as pessoas, continua sendo contratar pessoas para atendê-las. Então, quando você perde o que você faz e comete a miopia em marketing, você abre mão de ser absolutamente relevante numa indústria que você pode dominar e passa a ser irrelevante por perder o time do teu negócio. Muito bom, muito bom. Seria basicamente você enxergar o propósito real da sua empresa de uma forma ampla, Faz sentido, faz sentido. Porque né? o propósito real da empresa, daqueles caras da indústria ferroviária, não era construir trem, era Sim, servir as pessoas no transporte, sim. locomoção, mobilidade. Uhum. Interessante, faz sentido. Legal, né? Muito bom. Entrando em propósito, Jeremias, qual que é seu propósito hoje? Eu diria que o meu principal propósito hoje é ser pai, que é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Eu diria que estar perto do meu filho, Você tem um? tem um só, de Uhum. 12 anos, mas sinceramente eu acho que mais um ou dois seria muito bem-vindo. É, que legal. E servir bem aos meus clientes, servir bem à sociedade, para que eu possa ter ainda o meu pai, que já esse ano agora vai fazer 30 de abril, vai fazer 90 anos, que eu possa tê-lo por bastante tempo aqui ainda, com o máximo de qualidade possível. Muito bom, muito legal. E falando dos negócios aí, propósito na empresa, o que que você enxerga? Eu O assumi a seu propósito? vice-presidência da Pronto Engenharia. A Pronto Engenharia é uma empresa referência nacional em BIM. BIM é modelagem e informação da construção. Nós estamos hoje já em 4 países, nós já atendemos aí mais de 500 empresas, já fizemos grandes projetos, grandes empresas do Vale do Paraíba, inclusive, são nossas clientes hoje. Na sexta-feira, na parte da manhã, eu tenho uma reunião com um amigo e com grandes empresas, na verdade, uma das maiores construtoras do Brasil, em São Paulo, exatamente para Pronto Engenharia prestar esse tipo de serviço. Porque, como presidente, nós temos o Samuel Júnior, que é um gigante, é um cara que eu acho que vale a pena você trazer, uma das Uhum. mentes mais brilhantes que eu já tive o privilégio de conhecer, com apenas 27 anos de idade. Caramba. Eu já cheguei a apresentar o Samuel para amigos muito relevantes aqui no Vale do Paraíba, que tem uma das maiores construtoras, que eu tenho o prazer de conviver e ter como amigos em função do Conselho do Desenvolve Vale, que é Uhum. algo fabuloso, que novamente é a questão da conexão. Sim. E o amigo acreditar que sabia tudo de BIM e em poucos minutos percebe que sabia muito pouco. Porque o BIM ele te traz o quê? Ele te traz clareza, te traz precisão. Você tem absolutamente digital tudo o que você possa imaginar na construção, desde a parte da fundação a todos os projetos complementares, mas com um nível de precisão que não existe hoje na construção civil. Com isso, você não somente otimiza o processo, com isso, você não somente reduz o tempo de construção e evita desperdício, como a gente, inclusive, da Pronto, assumimos dentre um dos nossos maiores prazeres, maiores ganhos, é chegar e dizer: Bruno, você vai gastar quanto nesse projeto? Ah, Jeremias, aqui eu vou gastar 120 milhões de reais para ter um VGV, um exemplo de 250, 300 milhões. Tá bom. A gente faz todos os projetos para você, a gente deixa uma pessoa na obra, gerenciando a obra, toda a execução, com tudo que você possa imaginar de tecnologia para validar a precisão de absolutamente tudo, e tudo que nós reduzirmos da sua obra, a gente ganha 40%. Então você vai nos pagar um projeto, que se nós vamos te ajudar a economizar 40, o que nós te ajudarmos a economizar, a gente tem 40%, imagina só que no final dessa obra você tem uma economia de 20%. Se ia te custar 120, quanto é que você tem de economia? 24 milhões. Você nos passa 40%. Esses 24 milhões você já ia gastar. Você não vai mais gastar em função da gestão de obra que a gente tem pela Pronta Engenharia. A partir desse momento, você nos passa 40% de 24. Vai passar 9 milhões para nós. Mas quanto você ganhou? É um baita negócio. É um baita de um negócio. Até o projeto que você nos pagou inicialmente não ficou de graça, porque na Uhum. economia que você teve. Só que ao longo desse processo, é óbvio que você aperfeiçoou a sua capacidade de execução da obra. Muitas das coisas que nós te passamos, você já vai aperfeiçoar para a sua próxima obra. Mas mesmo assim, nas próximas, a gente consegue continuar te ajudando a Que reduzir. legal. Que legal. E é uma empresa privada, né? É uma empresa privada, onde eu tenho o E prazer de ser tá em vice-presidente. três países, você disse? Agora 4 países atuando. Que A legal. sede é em Bauru, nós temos uma filial em São José dos Campos e agora abrindo em Alphaville. Sensacional. A gente tem que marcar um episódio só pra falar dela, hein? Samuel estará aqui.
Na próxima semana, segunda e terça, inclusive, nós estaremos em São Paulo Uhum. e no Rio de Janeiro, que a gente pegou lá o estádio das Laranjeiras do Fluminense. Sei. É um dos projetos grandes que a gente está executando Que lá também. legal. Marcar um episódio aí só pra falar Vale dessa a pena. empresa, hein? Pega no gancho, steel framing. Tá entrando, é forte isso. Você puxou o assunto do carro elétrico, eu lembrei disso, e a gente falando sobre imóveis. Isso tá Na em verdade, alta. já é uma Vai pegar? realidade no É. Brasil, né? E o Steel Frame passou por um processo grande agora de credibilidade, quando o Roberto Justus se associou a uma das grandes Uhum, marcas. uhum. É muito mais uma questão de mentalidade. No Brasil, nós temos uma construção civil ainda muito manufaturada, de bloco a bloco, tijolo a Sim, tijolo, sim. muito artesanal, que implica num tempo muito maior. O steel frame, ele não somente deixa uma obra muito mais enxuta, muito mais limpa, muito mais ágil, como ele te auxilia em várias outras questões, até mesmo a questão do custo. Uhum. E eu diria que é uma tendência que não tem como retroceder. É tipo carro elétrico aí mesmo. Nós temos um projeto que estamos em andamento agora lá em Campo do Jordão, de um condomínio somente de casas com steel frame, Caraca, que em legal. Campo do Jordão. Uhum. Ah, não, isso aí já pegou já então, né? Já pegou. Eu vi mesmo que o Roberto Justus, ele comprou, né, uma empresa, ele é sócio. Muito legal. Jeremias, falando sobre conexões e networking. Você se relaciona com várias pessoas poderosas aí, políticos, pessoas com um poder aquisitivo altíssimo, né? Como que você utiliza o network para outros negócios sem ser invasivo, sem ser abusivo? Isso é uma habilidade também, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu diria que essa é uma das principais virtudes que o empreendedor precisa desenvolver. E quanto maior a tua capacidade de ser generoso, mais você ganha com isso. Assim que terminamos o ápice da pandemia, que todo mundo estava naquela questão extremamente restritiva de ficar com aquele medo todo, aquele cuidado todo. Hoje tem que tomar cuidado com o que fala, né? Até para Sim. não ter boicote aí do YouTube. Um amigo, um advogado extremamente conceituado, que presta serviço para algumas das maiores empresas de São José dos Campos, ele me convidou, que ele queria retomar todos os advogados era o recomeço, após esse período. E aí ele fez lá uma sala em U, colocou os advogados, ele trabalha para empresas realmente muito grandes, e convidou a diretora da Fiesp, Ciesp, em São José dos Campos, a Alexandra, uma mulher extraordinária, queridíssima, super competente, responde direto para a Fiesp em São Paulo, e ele acabou gravando. Só que quando ele me passou a palavra, e eu fiz uma série de questões e fiz um trabalho muito legal, quando ele me passou a palavra, ele disse assim: pessoal, eu quero promover a minha apresentação. Ele falou: prestem atenção também na oratória do Jeremias. Olha, você está falando para um grupo de advogados, aquilo era interessante. O final foi muito marcante, todo o processo foi bastante interessante. A Alexandra me convidou, inclusive, para assessorá-la em algumas questões de oratória, de comunicação e tal. E ela é uma pessoa muito qualificada. E por que eu estou citando esse exemplo? Sabe quanto que eu cobrei desse meu amigo para fazer isso? Nada. Absolutamente nada. E um grande empresário, ele ficou muito impactado, falou para outros amigos e falou para um dos grandes empresários de São José dos Campos, que também faz parte do conselho. Ele falou que gravou. Aí ele passou para esse grande empresário, que é um amigo muito querido. E na próxima reunião do conselho, ele chegou e falou: Jeremias, eu assisti o treinamento que você deu lá no escritório. O que foi aquilo? Porque eu não fui lá ensinar qualquer negócio relacionado à gestão de empresa, prosperidade, nada. Eu fui cuidar do ser humano. Falar de coisas absolutamente profundas sobre aqueles profissionais que estavam ali e de competências e habilidades que precisavam desenvolver diante daquela retomada, etc e tal. E fez muito sentido para aquele meu amigo. E eu, sem querer, naquele dia que eu dei aquela palestra gratuitamente para aquele grupo de advogados, eu estava impactando outras pessoas que não estavam presentes. E contribui para o acesso de muito mais pessoas. Tanto que eu pretendo agora retomar o meu Instagram. Eu digo retomar porque eu já falei daquela questão de às vezes perder o interesse, focando bastante agora na pronta engenharia e de outros negócios. E eu vou deixar um imóvel e uma reflexão para alguma pessoa que possa ser útil aquela reflexão, e novamente um imóvel. Estou pensando em alguma coisa assim, 2 posts sobre o mercado imobiliário, Uhum. qualquer coisa relacionada à construção civil, porque faz parte da pronta, e alguma coisa sobre a questão humana. Por quê? Esses dias eu fui atendendo, dia 7 de abril de 2023, eu fui atender um amigo numa casa incrível lá em Taubaté, e durante alguns segundos o proprietário falou: olha, essa aqui, quando eu plantei 2 árvores aqui, absolutamente iguais, e Eu uma vi esse dessas, vídeo. você chegou a ver? Eu vi esse vídeo. Muito bom. Uma dessas árvores caiu, quebrou o vaso aqui, ela caiu e tal, que é uma parte muito alta daquele condomínio, Altos do Cataguá, e o vaso rolou e caiu.
E aí ele plantou a outra em frente e você viu a diferença. Ele falou que eu falei, caramba, que sacada. Eu falei, continua aqui, eu já volto. E na primeira eu gravei aquele vídeo, peguei rapidamente e gravei. Em 70 dias, Bruno, aquele vídeo teve 70 milhões de visualizações. Eu recebi mensagens que você não imagina de pessoas agradecendo, porque aquilo estava acontecendo naquele momento na vida delas. Uhum. Então, é você ser generoso. Isso traz conexões que você não acredita. Inclusive, gente absolutamente relevante no mercado, até internacional, que compartilhou o vídeo e fez questão de mandar a mensagem agradecendo. Até atleta que tinha perdido uma luta muito pesada praticamente naquele dia, e fez questão também de agradecer e compartilhar nas redes sociais dele. Então, se existe uma forma de você ser relevante para quem é muito mais relevante do que você, é não querer levar vantagem, é não querer obter nada. Simplesmente entrega, doa, contribui. E o que volta é muito maior do que você possa imaginar. Muito bom. É sobre. Eu acredito que a essência da vida é isso, Jeremias. Você dá sem esperar nada em troca, né? E Deus e o universo te devolve em, né, multiplicações gigantescas aí que a gente não consegue nem mensurar, né? Então, muito bom isso. Deixa eu puxar uma boa aqui. Jeremias, voltando a uma retrospectiva aí da sua vida, né? Puxando aí dos 12 anos pra cá, qual foi o maior desafio da sua vida aí que você enxerga? O maior desafio Foi no de período agora de estar pra cá, empreendendo, quando você quebrou, quando você perdeu seu irmão? Na sua opinião, com a sua tá, os 12 anos mentalidade. de idade. Tá, não dos Puxando, últimos 12 anos. Tá. puxando desde lá de trás. Tá. Qual foi o maior desafio que você enxerga? Eu diria que o primeiro grande desafio realmente foi aos próprios 12 anos, né? Ter Uhum. perdido o irmão foi algo que vai um tempo para você processar aquela perda. Eu tive outras perdas familiares também, claro, durante esse período. Difícil dizer qual foi o mais marcante de todos eles, Bruno. Difícil dizer qual foi o mais marcante. Mesmo quando eu quebrei, eu não vi aquilo como um grande desafio. Uhum. Porque eu sabia que era questão de dedicar e em pouco tempo você reverteria essa situação. E eu, em algum momento, eu desenvolvi uma mentalidade que acontecesse o que acontecesse, era capaz de dar a volta por cima e superar aquilo de novo. É difícil dizer isso, mas foi algo que não aconteceu e que foi uma das coisas que mais me marcou. Você fala, como assim algo que não aconteceu? Meu filho tinha 11 anos. Perdão, 1 ano. Tava andando, já tinha um fofucho todo cheinho e tal. Ele tinha apenas 1 ano de idade. E eu peguei o meu filho ali, estava sozinho em casa, estava na parte de trás, tem ali uma laje grande ali que vai para todo o jardim. Mais ou menos assim, a laje está aqui, essa parte é uma parte suspensa. Uhum. E eu peguei o meu filho aqui, tranquilo, sossegado, peguei e joguei pra cima, assim, como você brinca com o filho, Sim. tal. Só que em fazer isso, ele passou aqui. Eu não tinha percebido que eu tava tão perto, eu achei que eu tava longe. E por ele ter passado tão perto aqui, tudo aquilo que poderia acontecer se ele tivesse batido a cabeça, ficou reverberando na minha cabeça por muito tempo. E trazia sempre a dor como se aquilo pudesse acontecer. É louco. Doideira, Algo cara. que não aconteceu, graças a Deus. Mas só a possibilidade de perder o meu filho me trouxe um desconforto, uma dor tão grande que é difícil comparar com qualquer outra. E eu não tô nem. Imagina a dor de um pai e de uma mãe que já perdeu. O que é lidar com isso? Uhum. O quanto a gente precisa evoluir como ser humano para poder amparar alguém que já perdeu alguém. O que dizer, a não ser estar presente ali, Sim. né? Então, eu diria que o meu maior desafio foi lidar com a possibilidade de perder meu filho. Que doideira, Louco cara. isso. Não foi nada, nenhum desafio na empresa, Uhum. um negócio grande que por qualquer motivo não deu certo. E Isso é te o que mais marcou muito, acontece. né? Você lembrou disso Lembro agora, exatamente disso. com ele tinha 1 ano de Ele idade, tinha um né? ano E é algo Que que de vez em doideira. quando eu falo. Inclusive, perdão, falo pra ele. Que Que doideira. o maior desafio que eu tive, que eu tenho consciência, Uhum. assim, filho, a maior dor que o papai tem é a dor que o papai tem de te perder. Porque foi exatamente uma situação assim, e ele lembra, aquele momento. Ele tava com o blusinho todo arrumadinho ali e tal. Ele lembra Uhum. exatamente, não do momento, mas eu Aham. mostrei em fotos Sim, depois, né? sim. O que tinha acontecido naquele dia. É louco isso. Você chegou em entender qual foi o aprendizado nisso? Você olhando fora da caixa, assim? Eu passei a ter mais cautela. Hum. Eu passei a ter mais cautela. Menos intempestivo de tomar decisões assim e tal. Em Mais tudo. cautela. Em tudo. Mais cautela, sem dúvidas. Você só tem a ganhar. É o que alguns dizem como o marceneiro ali, né? O carpinteiro que mede 2 vezes para serrar uma. Uhum. Fica mais atento.
principalmente quando envolve a integridade das pessoas que você ama. Muito bom. Principalmente. E acredito que isso deve te conduzir, né? Porque tanto tempo faz isso e você lembra como se fosse ontem, Como né? se fosse ontem. Muito legal. E que traz uma sensação ainda muito desconfortável. Uhum. Jeremias, voltando aqui para empresas e negócios, eu queria abordar um pouquinho com você sobre cultura e colaboradores. Eu digo 90% dos empresários e empreendedores que passaram por aqui no podcast, eles se queixaram sobre a dificuldade de profissionais capacitados, com interesse, com propósito. E você trabalha muito com isso, né? Você dá palestras, você traz pessoas para isso. Vamos bater um papo sobre isso? Essa vida de empreendedor, você não faz nada sozinho. E você precisa ter pessoas para potencializar os teus resultados, que são os teus braços. Mas no universo que você atua, dependendo do mercado e o que está envolvido em um único atendimento, não basta ter braços, você tem que ter cérebros também. Porque se for apenas braços, eles vão seguir uma determinada ordem, uma determinada direção. Mas por que cérebros? Porque todo atendimento, você tem a possibilidade de perder o cliente em um único detalhe. É uma única palavra fora de contexto. É o único olhar indiscreto. É qualquer tipo de posicionamento que quebre a confiança que aquele cliente tem, primeiro na marca, em função do brand que foi construído, mas o que vai importar é o momento da verdade. E o que é o momento da verdade? É todo o momento deste cliente em contato com a sua empresa que vai interferir na percepção de qualidade de atendimento que ele teve. Então é exatamente por isso que é importante que essas pessoas estejam alinhadas com isso, que elas tenham prazer em servir, que o dono, nesse caso, precisa ser intolerante com aquilo que não está de acordo com o que você espera para sua empresa, porque queira ou não, quem vai pagar no final é você, porque esse dinheiro deixa de entrar no caixa, essa pessoa se relaciona com pessoas muito próximas e, consequentemente, vai ter comentários extremamente negativos, e sem saber você vai estar perdendo o negócio de pessoas que não te procurarão mais em função daquilo. Então a montagem da equipe é uma das coisas que mais exige atenção. E quanto mais tolerante você for para a pessoa facilmente entrar, mais você vai perder negócios, mais vai dar trabalho para essa pessoa sair. E por que vai dar trabalho para tirar essa pessoa? Porque provavelmente ela já tem um histórico de ter se desgastado e dado prejuízo em empresas em outros lugares. E por ela ter entrado, agora para tirar vai dar trabalho. Então, Uhum. cria dificuldades para entrar. E se você perceber que ela não está alinhado, tira o quanto antes. Tira o quanto antes. Dói muito menos tirar rápido do que você manter na empresa alguém que não respeita os valores da empresa, que não respeita os clientes, que vê apenas uma oportunidade de ganhar bastante dinheiro. Vai custar muito caro. O Gerson, ele é diretor lá na Docar, ele passou por aqui também. Ele falou exatamente a mesma coisa. Manda embora rápido e contrate lento, né? Muito legal isso. Muito legal essa visão, muito top. Jeremias, eu de fora enxergando, eu penso que é muito mais fácil você colocar na cabeça dos seus colaboradores a importância disso, de uma palavra ou qualquer atitude dele possa perder um negócio. Por quê? Porque a gente está se tratando aí de negócios milionários, né? Então, ir para um empreendedor, um empresário que ele vende roupa, uma peça de roupa, que é R$ 20 uma peça de roupa, como ele colocar isso dentro da cabeça do colaborador dele? Não importa o valor ou o Uhum, preço daquilo que você está trabalhando. O que importa é a sensação do cliente. Qual é o bom atendimento? Qual é a qualidade do atendimento? É a qualidade percebida pelo cliente. Não importa o que você trabalha. Se você presta um serviço que o cliente percebe que houve qualidade, ótimo. Se ele percebe que não houve, ele vai cometer o que se chama de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Ele perde a percepção de que ele foi bem atendido e é natural que ele vá atribuir toda a deficiência a quem o atendeu. Ele acha caro a comissão que ele pagou, ele acha que o serviço não vale a pena, ele vai procurar outros e é natural que ele ainda vai falar mal. Até porque é um assunto que todo mundo gosta de fazer, é uhum. falar mal, em especial de alguém que por um motivo ou por outro pode ter evidência ou tem relevância. Então, quanto mais criterioso você for para treinar, para desenvolver a cultura, para mostrar o que importa. Hoje eu tive uma reunião com um líder da minha empresa, que uma das coisas mais importantes que eu discuti com ela foi exatamente a maneira de tratar a equipe. Além da questão de tratar a equipe, isso impacta exatamente como você trata também os clientes. Porque Uhum. uma vez que você cria um clima hostil dentro da empresa, tratando o cliente o seu cliente interno ali, que é o seu funcionário, seu colaborador, de uma maneira que ele não se sente respeitado e valorizado,
ele não vai ser tão tolerante com os clientes, não vai dar a mesma atenção para os clientes. Muito bom. Tem um ditado muito forte também que eu acredito muito nele. A empresa é a cara do dono. Você compactua com isso também? Absolutamente, absolutamente. Por isso, quanto melhor e maior a capacidade do dono evoluir, mais evoluída e melhor será a empresa dele. E aí que está um grande diferencial também, Bruno. Você nunca tem um teto de onde você pode chegar. Não tem um teto do quanto você pode crescer. Crescer na tua tolerância, crescer nas tuas habilidades de trato com as pessoas, crescer no teu conhecimento técnico, crescer na tua capacidade de fazer uma leitura rápida das mudanças que estão acontecendo no teu mercado, crescer na tua capacidade de comunicação e de empatia, da capacidade de conexões e de bons relacionamentos. Hoje o que você faz aqui com 58 episódios já te projeta para parcerias e conexões que você não tem noção da quantidade de gente que você já se conectou, do que você conseguiu extrair de cada uma delas aqui, dos alcances que já houve aqui em função de todas as pessoas que visualizaram, de quantas transformações já aconteceram, né? Eu falo isso pra amigos, né, mais próximos. Eu falei, cara, eu tenho a possibilidade de sentar na frente de grandes empresários pra ter uma mentoria de graça, de graça. Eu falo para o pessoal dar risada. E é isso, né? Eu Faz tô aqui sentido. absorvendo como uma xícara vazia, absorvendo, puxando tudo, e é muito gostoso. Tá sendo uma experiência muito boa pra mim, Parabéns. muito boa. Jeremias, o que você acredita que impede de uma empresa ser próspera? Tem um estudo que as empresas, elas morrem dentro de 2 anos. Que você acredita nisso? Qual que você acha que é o maior fator para isso? Só para entender melhor essa questão, por que desses 2 anos, quando o Chaka Diz escreveu sobre o ciclo de vida das organizações, o que está acontecendo ainda nessa fase de 2 anos? Está ainda passando da fase do namoro e começando a entrar numa fase ainda muito infantil. Essa é uma fase de improviso. Essa é uma fase em que o dono ele consome o dinheiro da empresa. Essa é uma fase em que o dono ainda não tem processos solidificados. Essa é uma fase onde ele literalmente assume mais compromisso do que ele é capaz de entregar. É tipo aquele mestre de obras que ele recebe o dinheiro para fazer o trabalho na sua casa e depois que você pagou tudo, ele vai procurar outro porque ele não tem provisionamento para terminar aquela obra e ele precisa pagar os funcionários que ele quer manter com ele. Então, essa fase dos 2 anos é a fase de maior improviso, que a pessoa subestima os desafios de empreender. Ele toma decisões precipitadas, ele faz aquisições por impulso, ele se associa com pessoas que ele não deve se associar, ele começa a ver valor em determinadas associações ou projeções que de fato não agregam mérito nenhum para o negócio dele, e pior, ele estabelece um padrão de vida acima do que a empresa dele pode pagar. Então, isso tudo no mesmo momento e simultaneamente sacrifica qualquer empresa. Quando ele começa a sair dessa fase, Bruno, que ele chega numa fase chamada de toca-toca, a única diferença é que ele agora tem um pouco mais de dinheiro. Mas continua com improviso, continua com tentativas e erros, continua com o dono abrindo exceções e que vai fragilizando a empresa, porque a empresa percebe que abre-se exceções para o dono. E quando ele sai dessa fase, chega numa fase chamada de adolescência, a coisa mudou. Ele agora já tem que assumir responsabilidades maiores. Ele agora já tem que ter a capacidade de perceber que as pessoas que vieram com ele até aqui não necessariamente têm a capacidade de dar sequência na empresa. Ele precisa trazer gente melhor do que ele, com um nível de liderança superior, e sabendo lidar isso para não criar um conflito interno tão grande a ponto de desmoronar a empresa dele. Eu já tive o prazer de receber um grande engenheiro, na verdade um administrador de uma grande empresa, e quando ele veio falar comigo, esse cara tinha vindo do mercado financeiro, o dono da empresa queria que ele viesse conversar para se apresentar, e ele trouxe o gerente. E o gerente achava que assumiria aquela posição de diretoria. E era nítido o desconforto do gerente ao apresentar aquele diretor para mim. E eu tive que aproveitar aquela oportunidade, que o desconforto estava grande, já era percebido, e eu falei assim, amigo, estou enganado ou vocês imaginavam que chegaria diretor? Aí ele abriu. Ele estava muito inconformado, mas Uhum. ele não tinha passado pelo mercado financeiro, ele não tinha trabalhado em um dos maiores bancos do Brasil, ele não tinha formação daquela pessoa, ele não tinha clareza do quanto ele não estava apto para aquele desafio. O que é que faltou? Faltou da parte do dono mostrar todas as qualificações que ele precisaria ter para assumir aquela posição de liderança. Então, às vezes, falta da parte da empresa essa capacidade de mostrar onde você precisa melhorar em você, se aperfeiçoar, para assumir as posições de liderança. E se ele sobrevive a essa fase, Bruno, ele pode chegar numa fase chamada plenitude.
O que que é essa fase plenitude? Você é referência, o seu nome é associado com aquele mercado, o seu nome é associado com um prestígio maior pelo público que você atende. Mas aonde quem chega na plenitude falha? Quais são os erros que cometem? Perder 3 paixões, que matam qualquer empresa. Mas as que conseguem chegar na plenitude, não são todas que chegam, morrem por causa disso. É a perda da paixão pela competitividade, pela inovação e pelo crescimento. Qualquer empresa, independente de onde ela estiver, se ela se acomodar, achando que ela é a boa, se ela não quiser mais inovar, não quiser mais competir ou crescer, ela entra numa próxima fase que é a decadência, é o declínio. Então, em que momento você pode se acomodar? Nunca. E pior, quando ela está nessas fases maiores, normalmente, quando ela quebra, ela deixa dívidas que vão acompanhar esse dono por gerações. Eu já tive mandato de venda de empresas gigantes. Uma das empresas que eu tenho é especialista em vender empresas. E quando nós fomos acompanhar essa empresa, no primeiro momento parecia que ela tinha uma dívida de 200 milhões de reais. Já tinha saído na Vejinha, tinha saído em várias outras coisas, dizendo do problema daquela empresa. E nós fomos entrar no processo de recuperação judicial daquela empresa, em parceria com um grande escritório de São Paulo. A dívida dela não era de 200 milhões. A dívida era de 2 bilhões de reais. E o que ela tinha, que estava preso lá, era de 20 bilhões de reais. Como é que a gente ia pedir para o juiz liberar 20 bilhões de reais para fazer a recuperação judicial de uma empresa que tinha uma dívida de 2 bilhões? Não ia fazer o mínimo sentido. Uhum. E por que ela tinha uma dívida daquela? Você faz ideia? Não faço. Porque o dono, que era um estrangeiro, desde o primeiro momento que ele chegou no Brasil, ele usou o fato de não saber falar português e ele começou a empreender dentro daquele mercado. E quando os fiscais chegavam, ele dizia: não entendo, não entendo, não entendo, e não passava as notas, e enrolando, enrolando, enrolando. Os filhos se formaram em medicina, e chegou um momento que a empresa quebrou com uma dívida tão grande que os filhos estão condenados aí por muito tempo a pagar aquela dívida, porque eles entraram no quadro societário da empresa, abrindo mão de clínica, de hospital, etc. Então, tudo aquilo que você não toma o cuidado necessário para se preparar vai te custar mais caro depois. E aí tem uma frase que eu quero compartilhar contigo que diz: a parte em nós que não desenvolvemos nos faz falta. E eu acrescentei: por não desenvolvê-la, lá na frente, quando alguém precisar de nós, não estaremos lá para ajudar. E pior, lá na frente, pode ser que nós mesmos precisemos de nós e não estaremos lá para nos ajudarmos por não ter desenvolvido hoje a parte em nós que não desenvolvemos. Muito bom. Sabedoria, hein? Muito legal. Jeremias, agora entrando um pouquinho da parte pessoal. Qual que é o limite para você? Você falou que não existe limite, né? Você quer estudar mais ainda? Quais são as suas prospecções? O que que você quer? Qual que é a sua ambição? O que que você pensa aí para os próximos 10 anos aí? Nesse primeiro momento, fortalecer bastante a marca. O Brasil como um todo e qualquer país passa por desafios e a tua capacidade de fazer leitura, lembra? Ver antes, ver mais e ver mais longe, vai ser bastante importante para você desenvolver as competências necessárias para enfrentar as adversidades, com muitas oportunidades, em especial esse ano para o mercado imobiliário. Fortalecer bastante a marca lá em São José, em Campo do Jordão, muito, porque tem muitas oportunidades. Hoje eu tenho o privilégio de negociar alguns dos mais especiais imóveis de Campo do Jordão. Uhum. Imóveis na ordem de 40, 50 milhões de reais. É um privilégio poder atender para uma negociação dessa, né? E me dedicar bastante à Pronto Engenharia. Que a Pronto Engen é uma empresa que eu vejo com um futuro promissor, em função do que ela já fez até agora, de todas as oportunidades que estão aí, além dos outros braços dela, como Smart Facility e outros negócios, que depois eu vou trazer meu sócio aqui, você vai entender o tamanho Legal. do negócio que a gente tem em mãos. É, né? Não, com certeza. Vamos marcar esse episódio aí, hein? Quando ele vier para cá, vamos colocar data nisso. Jeremias, de todas as formações aí que você falou, eu queria que a gente voltasse um pouquinho e falasse em duas, porque é o que eu quero fazer. Psicologia, né? Psicanálise, que tá bem pau a pau ali, e teologia. O que você acredita que eu absorveria, o que eu aplicaria na minha vida, no meu dia a dia, em que momento que eu deveria fazer? O que você... Eu acho que psicologia você consegue fazer em todos os momentos, né? Esse seria um bom momento para você fazer. Uhum, Até pelo nível de maturidade que você já tem, pela cabeça que você já tem, pelo nível de dedicação que você conseguiria impor num curso desse. Eh, Hoje, temos muitas pessoas atuando como coach e se passando por psicólogos, mas não tem um embasamento. Essa questão do embasamento é muito séria. Eu fui convidado por um amigo, engenheiro da Embraer, para acompanhar um rapaz que tinha desenvolvido toda uma técnica para fazer um sistema de monitoramento nos condomínios.
e ele fazia um sistema de transmissão das câmeras de uma para outra ali via rádio, e você assistia em momento eh, real. Você estava vendo o balanço das cadeirinhas lá. E aquele cara se dizia ser engenheiro. E esse meu amigo resolveu levar essa pessoa, falou: é melhor validar isso primeiro. E ele levou essa pessoa no irmão dele, que é engenheiro também, altamente qualificado, e adivinha em quanto tempo ele percebeu que aquela pessoa era uma farsa? Nos primeiros minutos. Aquele rapaz desenvolveu um método, mas ele não sabia como validar e reproduzir aquilo em outros condomínios. Uhum. E se ele tivesse a humildade de dizer, cara, olha o que eu descobri. Cara, você é engenheiro, olha a formação que você tem, me ajuda a transformar isso num método. E ele, infelizmente, não pediu ajuda, quis proteger aquilo que ele não dominava. Esse cara foi atrás de informação, foi nos Estados Unidos, dominou toda a tecnologia e hoje está em uma série de condomínios aqui no Brasil. Então, o que eu diria que é o mais importante que você precisa desenvolver? A habilidade de conhecer gente. Porque quando você entende o embasamento que a psicologia te dá, você não é superficial como um coach que sabe fazer determinadas perguntas, mas que se entrar em determinadas áreas, ele se perde, porque ele vai tocar em feridas que ele não sabe como conduzir. Uhum. Porque uma coisa é você entrar na profundeza da alma humana, outra coisa é você saber resgatar uma dor que está ali, trabalhar e gerar cura dentro daquela questão com método. Porque se não for com método, não é com palavras bonitas, não é abraçando, não, você só vai potencializar aquela dor. Então, se você faz psicologia, eu não tenho dúvida que hoje, diante dessa tua competência e habilidade de se relacionar tão bem com as pessoas, vai te ajudar bastante, Muito bastante mesmo. bom, muito bom. Tô ansioso já por isso. Jeremias, o que te faz feliz, cara? O que no seu dia a dia aí, nossa, fiquei feliz com isso, com essa notícia, com isso que eu fiz. O que te deixa feliz? Claro que todos os momentos de negócio são momentos de felicidade, claro que todos os momentos que eu tenho o prazer de conhecer um cliente novo pessoalmente é um momento de felicidade, mas eu diria que o que mais me dá felicidade, por exemplo, é estar com meu filho. Cada momento com ele, cada momento ali são os melhores momentos da vida, né? Uhum. Estou separado há aproximadamente 5 para 6 anos. Meu relacionamento com a ex-esposa é excepcional. Tanto que todos os dias, quando no período escolar, eu tenho o privilégio de levar o meu filho para a escola, fica na minha casa na hora que ele quer. E todos os momentos que eu estou com ele, sem dúvida, são os melhores momentos ali que não dá para mensurar o quanto vale a pena cada um daqueles Uhum. momentos. Muito bom. Pra gente caminhar pro final aqui, qual foi o maior aprendizado que você teve na vida? Que pergunta, hein? O maior aprendizado que eu já tive na vida é que maturidade é viver o momento presente. A maturidade está associada com a tua capacidade de saber que o único momento que existe é o momento presente. E quanto mais rapidamente você evoluir nisso, maior a tua capacidade de manter a mente, que para quem que tem uma mente inquieta é o maior desafio. Mas quanto maior a tua capacidade de manter-se presente, é o momento que existe, dando atenção para a pessoa que está contigo, focado, ouvindo, acompanhando o que ela está falando, maior é a tua capacidade de exercer maturidade. Muito bom. E a última aqui pra gente finalizar. A experiência que você tem é gigantesca. Você conheceu muitas pessoas né, todos os tipos, rica, pobre, milionário, bilionário. Você conheceu todo mundo. Um erro que você diria pra uma pessoa não cometer, o que você daria? Arrogância. 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 Poucas coisas destroem mais uma carreira promissora do que a arrogância. E poucas coisas representam uma ruína maior para alguém que já está bem posicionado do que a arrogância. Porque a arrogância te torna muito tolerante com falhas, a arrogância permite você ignorar processos e superestimar a tua capacidade. A arrogância faz você acreditar que está imune a falhas, a erros e te torna pouco tolerante no trato com as pessoas. Então, independente do estágio em que você esteja, quando você tem uma plataforma chamada arrogância muito forte no teu coração ou na tua cabeça, o teu risco é grande de comprometer o que você já conquistou. Muito bom, sensacional. Jeremias, eu acho que é isso, cara. A gente abordou bastante, mas eu quero aí futuramente aqui, eu vou assistir isso aqui de novo, quero puxar outros temas com você, aprendi muito. Tem algum tema aí que você gostaria de falar, a gente abordar, que eu esqueci, que você queira falar, que você acha importante, Eu relevante? só tenho a agradecer o privilégio de estar com você aqui realmente, né? Te parabenizar, porque chegar a 58 episódios não é fácil, mas eu tenho certeza que isso aqui vai chegar a 70, 80, 100 e muito mais.
Você tem uma capacidade muito grande de extrair o melhor das pessoas, deixando-as muito à vontade. E isso faz com que as pessoas tenham prazer de estar aqui. Eu comecei a assistir já algumas aqui, achei fantástico. Vi alguns amigos meus aqui já, e o que eu gostei muito também. E Legal. vou continuar assistindo, porque eu não tenho dúvidas que quem assistir vai ter bastante o que aprender, porque é muito mais sábio aprender com a experiência de outras Com pessoas. certeza. Com certeza, que top. Então é isso, queria te agradecer, desejar muito sucesso, que eu possa conseguir me aproximar de você e aprender muito com você. É um cara aí que tem uma bagagem, uma experiência incrível. Então é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter enriquecido o nosso conteúdo e Uma desejo honra. muito sucesso para você. Obrigado, agradeço bastante também a oportunidade e eu não tenho dúvidas que novos episódios virão e vou continuar acompanhando o teu trabalho, que é belíssimo. Com certeza. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí quem tá assistindo esse vídeo. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, manda para um amigo. Saíram dicas e conselhos valiosos desse episódio. Então compartilha aí, ajuda para esse canal crescer muito. E não deixa de se inscrever no canal, tá bom? A descrição do vídeo aí embaixo vai estar todos os canais aí do Jeremias também, o Instagram dele, o canal dele no YouTube, tá tudo aí embaixo. Precisou de imóvel de alto padrão, né, e de luxo, entre em contato com ele. Um prazer. Obrigado, até o próximo episódio.